Este curso está estruturado em 4 módulos, totalizando 20 horas aula. A estrutura se inicia com um módulo introdutório, tentando trazer em pauta as questões que servirão para o nivelamento de todos os interessados. O módulo 2, Arte, Política e Experimentação no século XX, recupera o contexto das mudanças até a chegada na arte contemporânea, que é o objeto do módulo 3, o estudo da arte contemporânea no Brasil. Um quarto módulo, tratando justamente dos temas transversais, procurará mostrar o caráter inclusivo da arte contemporânea, dizendo um pouco sobre questões ligadas à participação de diferentes segmentos da sociedade nesse universo da arte contemporânea que foi sendo assim democratizada ao longo do tempo. Esta é a aula 2 do módulo 1 e o nosso foco será discutir o que é arte contemporânea. Na aula 1 do módulo 1, nós discutimos um pouco sobre o que é arte, as diferentes concepções e produções. E aqui o nosso foco será na arte contemporânea e toda a sua gama de possibilidades. Este é um momento mais complexo, porque definir a arte contemporânea sempre nos leva a ter de superar algumas expectativas, de superar algumas dúvidas, algumas incertezas sobre o que é ou não arte contemporânea. E aqui nós vamos perceber que há uma grande gama de possibilidades para os artistas que trabalham hoje com arte, mais especificamente com arte contemporânea. Então, há uma grande quantidade de países da arte contemporânea, datam da década de 1930, com a arte conceitual do Marcel Duchamp e os seus ready-mades, ou seja, objetos prontos que são ressignificados, saem do seu contexto e vão para a galeria de arte. Aí tem o Marcel Duchamp, esse artista francês, com a sua roda de bicicleta, uma peça icônica que mostra essa possibilidade de trabalho com o conceito. Tira a roda da bicicleta para colocá-la em um outro lugar. Aqui é a sua fonte, um mictório que ele traz para dentro da galeria de arte, assim como seu porta-garrafa, né, que deixa de ser só um objeto para empilhar garrafas para ter uma apreciação estética. Seu nu descendo a escada, influenciado por Picasso e pelo Muybridge. E aqui uma foto posterior do Duchamp descendo uma escada sob o efeito de uma luz estroboscópica, mostrando como a sua produção anterior muito próxima desse resultado com a luz pelo fotógrafo Ellison. O Muybridge começou a investigar se de fato o cavalo tirava as 4 patas do chão ao cavalgar e acabou levando ao desenvolvimento do cinema. Então, uma questão construída a partir de canhões fotográficos que permitiram uma comprovação científica. E depois a gente tem a chegada do cinema. Nesse contexto todo, vindo desde a década de 30, a arte contemporânea surge como uma reação aos valores da classe média, à insanidade da Primeira Guerra Mundial, com vontade de chocar, confrontar através do absurdo, e no momento em que a ideia é mais importante do que o produto. E vem esse retrabalho do conceito. A arte pode ser, então, desde a pintura nas cavernas, a Mona Lisa, o Picasso, o Miró, Banksy, o Bispo do Rosário,
Tomi Otaki, Tarsila Amaral, Kitty Haring, enfim, todas essas obras que estão aí representadas nos mais diversos universos, a gente tem a arte contemporânea. A partir de 1960, a arte conceitual ela vai se tornando mais forte. Em alguns casos, ela se reduz a um conjunto de instruções, né, ao invés de um objeto pronto, de um objeto já finalizado. O comprador iria poder depois fazer, então, o ajuste a partir das instruções. Um desses exemplos de artista é o Sol LeWitt, fortemente influenciado pela arquitetura. Vejam como as suas obras elas são muito parecidas com maquetes de estruturas arquitetônicas, de cidades, com prédios, com formas estruturantes, né, de pontes, de viadutos. E também o Sol LeWitt vai trabalhando com a questão das cores. Aí Yoko Ono, mais conhecida por ser esposa de John Lennon, mas uma artista conceitual que trabalhava com letras, gráficos, os ideogramas japoneses, as formas, construía suas instalações, também de uma banda musical, e fazia muitas performances, né? Utilizava esses objetos do cotidiano para a sua produção artística. E eu convido vocês, através desse QR Code, a ouvir uma das performances dela no Museu de Arte de Nova York, né? E observando a expressão das pessoas que ali estavam assistindo. Um outro artista desses pioneiros na arte contemporânea, o Mike Kelley, ele trabalhava com bonecos de pelúcia, com bonecos de crochê, com figuras infantis, né, criando outras possibilidades. Ou fazia também fotos sequenciais, resultando nessa montagem que a gente tem todos os aviões decolando no mesmo aeroporto. Então, a arte contemporânea tem como nome a polêmica. Essa obra, Comedian, do italiano Maurizio Cattelan, ela foi comida, ela foi retirada de exposições, ela foi, enfim, imitada, né? E a gente tem que pensar em porquê, né, dessa grande mudança entre a arte moderna e a arte contemporânea. Então, vejam, eu tenho as referências para quem quiser mais detalhadamente, né? Mas o grande diferencial é a passagem de uma sociedade de consumo mais típica, né, para uma sociedade de comunicação em rede, como as redes sociais. Então, a arte moderna era mais autocrítica, tinha mais pureza, mais qualidade, mais independência. E a arte contemporânea trabalha mais com a diversidade, com a desmaterialização, né, com a valorização da ideia, com a ação, colocar em prática alguma ação. Não só contemplar, né, a obra de arte de maneira imóvel num museu, numa galeria. Então, a gente costuma delimitar o início da arte contemporânea na metade do século XX. Muito embora muitos tenham considerado o Marcel Duchamp um contemporâneo, como a gente chama, avant la lettre, ou seja, antes do seu próprio tempo. A arte contemporânea tem como características centrais a pluralidade de linguagem, em primeiro lugar. Então, todas as formas de arte, instalação, pintura, escultura, mistura de técnicas, hibridismos, né? E vocês veem dois exemplos aí. Elas também são muito interativas, por exemplo, a Lygia Clark com o seu bicho aqui em cima e a Lygia Pape com o divisor. As pessoas, elas interagiam, mexiam nas suas obras, né, nas obras dos artistas. E isso dava um outro caráter, né, não só contemplativo. Também permitia algumas
rupturas, né, tanto nos grafites do Banksy, por exemplo, como nas performances da Marina Abramovic, que eram sempre desconcertantes, tanto um quanto o outro, cada um respeitando o seu tipo de técnica, né? Aqui a gente tem também a presença de temas sociais e políticos. A gente vê a ativista Greta aqui, né, mostrando como o artista procura fazer uma análise daquilo que está acontecendo ao seu redor. Temos aqui uma outra questão, que é a globalização e descentralização. Então, essa obra do Anish Kapoor, né, que é apelidada de Feijão, ela fica numa área pública muito visitada, né, tem essa ideia de que as pessoas do mundo todo estão interessadas. A arte contemporânea, ela também tem uma relação com o mercado, né? E os artistas mais jovens, chamados ultracontemporâneos, estão também recebendo mais espaço, assim como as artes digitais. A gente vai ver um pouquinho mais como é que são essas artes generativas, essas novas tecnologias, a arte por meio das novas mídias, das redes sociais, a realidade virtual, a inteligência artificial, tudo isso vai sendo incorporado ao universo das artes contemporâneas. Né? Então, nós vamos ver um pouco de cada um desses artistas pioneiros para que vocês possam sentir um pouco mais da grande quantidade de trabalhos e a variedade de linguagens que estão sob esse nome de arte contemporânea. Um dos grandes nomes da história da arte contemporânea é o Andy Warhol. Ele criou um personagem e criou uma revolução dentro do universo da arte. Como Duchamp trouxe objetos do cotidiano para as galerias de arte, né, tentando fazer uma crítica da sociedade àquela altura. Aqui Che Guevara e Mao Tse Tung, políticos, que ele retrata nessas séries coloridas. A artista Marilyn Monroe, trazendo o cinema como essa força de consumo. Elizabeth Taylor, né, outra atriz que ele retratou. Assim como a Brigitte Bardot, né, vendo que ele vai dando uma forma bem arrojada às suas criações. Aqui temos o Mick Jagger, do Rolling Stones. Vejam isso que foi chamado de pop art. A crítica ao dinheiro, a luta por ganhar dinheiro, a ideia do sucesso. Ele também faz algumas notas, né, de $1, por exemplo, como essa, e também vai buscando outros signos da sociedade de consumo norte-americana, nos Estados Unidos. A garrafa de Coca-Cola, por exemplo, é um dos produtos mais consumidos do mundo, e mais conhecidos. Aí ele vai buscando as sopas Campbell's, que os americanos naquela altura consumiam muito, e faz aí de feijão, de pimenta, de vegetais, de ervilhas. A banana, que ele também trabalhou de maneira inusitada aí na capa do disco do Velvet Underground. Então esse universo do Andy Warhol, juntamente com um pintor contemporâneo dele, o Basquiat, que infelizmente morreu muito cedo e começou nas ruas de Nova York fazendo grafite, eles então foram dando à arte uma outra dimensão, a ponto de terem que diferenciá-la, né, da arte moderna. Aí uns dos grafites do Basquiat, né, como eu disse, trabalhou próximo do Andy Warhol. Essa figura de uma coroa é também a sua assinatura.
na época do grafite. E o Basquiat, ele tinha uma crítica muito forte à sociedade. Essa obra, ele também tem uma série de caveiras, né? E essa também é uma das obras mais caras já vendidas na história do mercado de arte. Assim, vejam outra obra dele. Os títulos sempre duros, né? Liberais, detestáveis, fazendo uma crítica à sociedade de consumo. E o Basquiat morreu muito jovem, infelizmente não teve tempo de apresentar toda o seu talento, toda a sua força como artista. Aqui um boxeador, Sugar Ray Leonard, que ele retratou, mais uma dessas figuras, né, que a mídia trazia para o primeiro plano. A mistura do grafite na tela, né, o que não era comum naquele momento. Aqui de novo, vejam, como ele mistura os mais diversos elementos nas suas composições. Então, esses dois, o Andy Warhol e o Basquiat, foram os grandes agitadores dessa cena artística em Nova York e que marcaram mesmo essa passagem para a arte contemporânea. De uma maneira muito diferente, muito mais sutil, o Mark Rothko faz as suas obras a partir da sutileza das cores. É nisso que ele investe, nessas áreas de cor, e a depender do tamanho da área a gente tem uma leitura diferente, né, de cada obra. Então ele leva ao limite a sua experimentação com as cores e a nossa percepção. Aqui vocês veem já uma um pouquinho mais escura, para ver como ele consegue atravessar toda a palheta de uma maneira bem inovadora, bem intrigante. A artista Yayoi Kusama, ela tem uma história de vida muito interessante, em que ela transita por problemas de saúde mental, ela se interna e ela sobrevive em função da possibilidade de manifestar a sua arte. Vejam que ela tem quase que uma obsessão pelos pontos, eles vão aparecer em toda a sua obra. As cores vibrantes, né? Os contrastes, como o branco e o vermelho, essa quantidade quase que infinita de pontos que são duplicados por paredes de espelho, essas formas um pouco transcendentais, né, para dar essa ideia de trânsito entre os diferentes tempos e espaço. Lá a gente vê esses espelhos infinitos, né, para supervalorizar, né, a presença dos pontos. Uma foto mais antiga, aqui uma instalação, né, também com espelho infinito e os pontos. E a própria artista dentro, então, de uma das suas instalações, em que ela se confunde com a sua própria obra. A artista Dorothea Rockburn, ela tem um estilo que a gente costuma chamar de minimalista, um número de elementos e de cores mais contido, né? São
são elementos e cores bem precisos, bem aplicados. Então ela vai trabalhando com um tipo de abstracionismo formal, porque a gente reconhece formas, círculos, quadrados, retângulos. Então ela vai utilizando esses recursos para tentar transmitir a sua perspectiva sobre a sociedade. O Frank Stella, um artista também bem inquieto, bem revolucionário, ia buscar na teoria das cores uma forma de estabilizar as suas obras ou desestabilizá-las, com detalhes, com cores não muito usuais das paletas artísticas, com materiais diferentes. Ele vai criando um mundo bem peculiar de construções geométricas, mais uma vez, desse abstracionismo formal, que vai nos levando a pensar, sobre o significado dessas obras que ele apresenta para o público. Também bem inquietante é o trabalho do Bruce Nauman. Ele faz o uso do neon como um recurso escultórico. Vocês vão ver alguns exemplos de trabalho. Aqui ele utiliza também palavras, no caso uma frase, e para compor essa obra feita com neon. Aqui estruturas brutas de ferro, que ele também chama de cadeiras musicais. Outra obra também com os escritos em neon, bem colorida, bem vibrante. Mais uma outra possibilidade dele dentro do campo da escultura, essas mãos dadas, unidas em círculo. E aí um cavalo verde, como ele chamou a sua obra. Vejam como ele passa por técnicas diferentes. Ele pinta, ele desenha, ele trabalha com neon, ele faz esculturas, com uma versatilidade muito grande. Aqui a gente tem uma montagem fotográfica dele, permitindo que o artista ele se entregue, à arte independente da linguagem. Temos uma videoarte dele e aqui o seu autorretrato aos 80 anos, de ponta cabeça e partido no meio, ou seja, um artista ainda com muito fôlego. Os seus corredores em que as pessoas podiam atravessar se quisessem, e dava essa sensação de aperto, de angústia, aqui tem um outro corredor com uma pessoa, para vocês perceberem. Quer dizer, quando alguém passava por ali, sentia um certo desconforto, que, segundo o artista, levava a pensar, a refletir, sobre os pequenos detalhes que a gente não vê no dia a dia. Assim como a Marina Abramovic, uma das artistas que tem uma trajetória de performance mais conhecida. Ela foi muito radical na sua história, utilizou o próprio corpo para compor uma crítica à sociedade. Vocês vão vê-la aqui com o marido dela na época, o Olaf. Eles fizeram muitas e muitas performances juntos. Até a separação deles foi uma performance. Aqui os dois ficaram se estapeando horas e horas. Um batia no outro, e o público assistia perplexo. Aqui eles estão literalmente amarrados pelo cabelo. As performances dela são acessíveis pelo YouTube no módulo de
de links, vocês têm lá algumas performances dela disponíveis, basta olhar pelo QR Code. Aqui é a Pietà, né, que é como uma mãe segurando seu filho nos braços. Ele é o Olaf. E aqui uma última performance em que ele chega de surpresa. Também tem lá no módulo de links, vocês podem ver o vídeo. É bem interessante, bem comovente. Com o estilo, vocês vão notar bem diferente. A Jenny Roser faz o neon como avisos, como sinais, né? Me proteja daquilo que eu quero. E outras frases fortes que ela montava em instalações ou colocava esses neons em prédios, em espaços públicos, projetava essas letras sobre os muros, os edifícios, fazendo então um tipo de diálogo da arte com o público em geral, não dentro de galerias, mas utilizando espaços abertos enormes. E uma miniatura que vem acompanhada de um livro e da assinatura dela. Aqui um outro trabalho com as frases de efeito fortes, outra aqui na forma de neon. Mais outra criação poética com o neon. Outra obra também num espaço aberto, grande, público. E um banquinho em que ela também, né, escreveu uma das suas reflexões. Vejam que cada artista tem o seu jeito de contar aquela história que ele está vivendo. E assim é com Jeff Koons, polêmico, autor de obras muito polêmicas. Vejam aí, a gente tem um bar para viagem, né, todo feito em aço inox, né, e uma das esculturas mais caras já vendidas é o coelho do Jeff Koons. A sua obra, né, que também é um cachorrinho, está na frente do Museu Guggenheim de Bilbao. Uma obra impressionante que vai crescendo nas diferentes estações. Aqui mais um trabalho dele com os infláveis. Ele tem muitas obras infláveis. Aqui um outro tipo de escultura do Jeff Koons. Essa intervenção no espaço tradicional com essas bolas azuis. Uma bailarina sentada na porta do Rockefeller Center em Nova York. Mais uma das suas figuras inspiradas numa das primeiras Vênus encontradas na história da arte. O seu cachorrinho, feito com balões, também uma obra que tem alcançado valores altos, tanto no mercado primário, primeira vez, como nos secundários. As suas tulipas, que também se encontram lá num dos pátios do Museu de Bilbao, do Guggenheim, seus diamantes, sempre com um lado bem irônico, bem exagerado, bem contumaz. Nós vemos o Anselm Kiefer, que tem uma linguagem mais pesada, mal comparando, né? Apenas na sequência a gente sai do Koons para ele. Vejam como a obra dele é mais dura, mais pesada, ela não tem espaço para humor. É uma obra que tenta tocar nos grandes temas, na própria tragicidade da vida, né? Ele vai buscar essa intensidade, né, com
seja no papel, seja no aço, seja na madeira, ele vai buscando a intensidade, né, dos materiais para mostrar, para fazer um paralelo com a própria intensidade da vida, né? Essa figura feminina repleta de arame farpado por todas as partes, né? Os elementos ainda dessa sociedade tecnológica e também a fotografia, né? Que ele fugia então dessa foto tradicional de representação da realidade para uma foto mais abstrata, assim como na sua série de objetos. Bem, na sequência nós temos uma situação bem típica da arte contemporânea. Cindy Sherman é uma fotógrafa e é também a sua modelo, ou seja, ela é ao mesmo tempo a fotógrafa e a fotografada. Ela prepara a câmera, automatiza e vai lá no local para ser capturada, né? E depois ela interfere, ela monta, ela cria histórias, né? Fazendo com que a gente repense nos limites entre o artista e o retratado, né? Já que ela acabou fundindo os dois, né? Ela não precisa de modelo para fotografar, ela mesma se transformou nessa modelo. Vejam, esses artistas contemporâneos, muitas vezes, eles se transformam em um personagem. Duchamp era um personagem, Andy Warhol, Basquiat, né? A Cindy Sherman. Veja, ela tem aí várias interpretações de papéis da sociedade. Isso aí, ela está em 4 das suas versões possíveis. Então, a fotografia não foi feita para ser uma autofotografia, para não ser uma selfie. Era, inicialmente, fotografar o outro, mas hoje a gente está constantemente se autorretratando, né? Faz parte do nosso dia a dia. O chinês Wei Wei, outro artista muito polêmico, um artista que busca também as referências do cotidiano, dos trabalhadores chineses. Ele é muito crítico, e aí também temos as bicicletas instaladas de uma outra maneira, né, mas mostrando a velocidade, o movimento. As suas obras de cerâmica, em que ele recupera toda a técnica da cerâmica e da porcelana chinesa e dos trabalhos ancestrais para trazer na sua obra. Ele é um excelente ceramista, ele consegue fazer porcelana como se fazia há centenas e centenas de anos, né? E ele vai dando à sua obra essa outra dimensão crítica de protesto, como quando ele quebra uma obra muito cara e muito famosa como protesto ao mundo das artes. Esse é o Damien Hirst, também muito crítico, diferente do Wei Wei, mas ele vai buscando nas questões do cotidiano também, num armário de remédios, num animal que ele prepara e conserva em formol, né? Ele é obcecado pela questão da morte. Ele tenta exorcizar essa morte. Aí ele traveja uma caveira com diamantes, né? Duas coisas tão distantes, né? O diamante da caveira, o seu famoso tubarão, né? Impossibilidade física da morte na mente de alguém vivo.
Ele também, assim como Yayoi, tem uma obsessão por pontos, né, que podem ser desde cápsulas, comprimidos, pílulas, pode ser tudo aquilo que se sintetize num ponto, como as flores de uma cerejeira, né, ou ainda as moedas de um sistema financeiro. O Damien Hirst trabalha também com arte digital. Hoje ele faz as obras e vende em dois modelos, ou digital ou a cópia no papel. Se a pessoa escolher o digital, ele queima a em papel. É uma escolha difícil. Uma outra artista muito importante, a Cara Walter, ela traz os temas próprios da sua vida, da sua luta, né, do movimento das lutas antirracistas, né, ela traz todo esse universo para dentro da arte contemporânea, os mitos, as mitologias, as histórias contadas de geração para geração. Ela vai dando aí uma outra organização a essas ideias, que são ideias da sua própria história, que ela tenta contar, né, na forma de arte contemporânea. Mais uma vez, desenhos, esculturas, instalações integram o repertório da Cara Walker. Matthew Barney, um artista nascido nos Estados Unidos, ele vai também buscar as sutilezas da sociedade de consumo dessa segunda metade do século XX. Então, como é a produção industrial, como interferir nessa produção, como criar uma reflexão entre os grandes temas, campo, cidade, meio ambiente, as nossas problemáticas do cotidiano, as nossas mazelas cotidianas, né? O mundo, né, que tem sido, naquele momento, estava sendo vivenciado, né, por grande parte dos norte-americanos, dos estadunidenses e uma parcela da população mundial. Então ele faz esses objetos, um misto de escultura com instalação, e vai dando vida a uma série de objetos que provavelmente iriam para o lixo ou seriam reciclados, né, e não teriam essa forma que ele dá no âmbito da arte. Um japonês, o Takashi Murakami, um nome também muito forte, ele recupera as histórias de todo o Japão ancestral, ele traz tudo isso para o universo da arte. Uma das suas grandes obras, Tantambo, então são elementos que ele busca em toda a história do Japão, na sua filosofia, na sua literatura, na sua arte, e vai dando uma versão, como a gente costuma dizer, um pouco pop, né, deste universo, e contando um pouco para o mundo que, em geral, não tem acesso a esse tipo de cultura, né? A gente conhece pouco dessa mitologia ainda do Japão, né? Ele chega nas flores e também trabalha com arte digital, também trabalha com a produção de obras de arte certificadas e com o mundo da moda, né? Quem gosta de moda sabe que
esses logotipos da Louis Vuitton são uma colaboração com o Murakami. Então, ele se tornou uma pessoa famosa, tanto no mundo das artes como no mundo da moda, da produção industrial como um todo. Essa apresentação de artistas contemporâneos, ela está tentando cobrir a maior diversidade possível, né, de estilos, de motivos, de origens, tanto do Ocidente quanto do Oriente, as preocupações, os grandes temas, né, que atravessam a vida desses artistas, né. Nós temos aqui o Hirkrit, da Tailândia, é um artista que também trabalha com as coisas do cotidiano. A sua pasta de curry é o equivalente, talvez, das sopas Campbell's, do Andy Warhol. Ele trabalha, então, com a produção de objetos, de esculturas, de pinturas, de instalações, né, colocando toda a reflexão desse trânsito entre Oriente e Ocidente como uma forma de novo olhar sobre o próprio futuro da espécie humana, né? Então ele diz, amanhã é a questão, amanhã é a questão. É bem reflexivo, bem intrigante, né? Com a utilização de colagens, também de frases como nós não somos seu bicho de estimação, mostrando essa necessidade de denúncia que a arte contemporânea tem. Aí Tracey Emin também muito crítica. A gente já tinha visto uma obra dela numa das passagens do curso. Ela é a minha cama, ou seja, ela reflete ali como é a cama dela e expõe para todo mundo. Aqui também uma instalação de neon dentro de uma estação, uma barraca de camping, né, com inscrições, datas, anos. A qualidade está um pouquinho turva, peço desculpas. E essa também interferência em objetos inusitados, como uma bolsa, uma sacola, entre outros, né, umas técnicas bem caseiras, como bordado, e aí, né, uma instalação de videoarte, né, bem diferentes. Essa é uma das grandes sensações da atualidade. O artista Blip, ele teve uma das obras digitais vendidas por 69 milhões de dólares e passou então a ser considerado também um divisor de águas no mercado de arte, né, que é a primeira vez que uma obra digital consegue atingir um valor tão alto. Aqui a gente tem a outra obra dele, que também é um vídeo em tempo real que vai se atualizando sempre. Então, marca esse universo do digital com muita força. O Golit é um norueguês e ele programa os computadores que geram essa arte, esse tipo de arte chamada de generativa, por alguns de gerativa, é uma arte computacional. O artista programador, ele cria uma equação que vai gerando essas formas. Então, de acordo com um grau de aleatoriedade, essas diferentes imagens vão sendo criadas e aí o artista seleciona algumas que ele expõe e vende ou vende diretamente nas plataformas, nos marketplaces, né? Então, todas essas obras que a gente viu
aqui do Gullit são feitas por computador. Ele faz a equação e o computador é que printa a forma a partir dos parâmetros que ele estabelece. Uma artista bem jovem, mas que tem um estilo diferente, não é o digital, é a Anna Park. Ela é da Coreia do Sul e faz esses retratos que são bem exagerados, são bem críticos, são bem deformados, né? Chamando a atenção para as atribulações da vida, para esse caos cotidiano, para os nossos rituais, né? Tudo de maneira bem exagerada, bem caricata, né? da sociedade que a gente vive. Eles têm uma história, uma tradição muito marcante que eu não poderia deixar de chamar aqui, que é a do Cristo e da Jean-Claude. Um casal, eles trabalhavam com instalações em grandes espaços, arte urbana, arte ambiental. Aqui nós temos uma rua de Londres que foi completamente fechada através dos barris de petróleo. Aqui nós temos um vale que eles interviram com pano, com tecido, com nylon e colocaram uma cortina, né? Nessas ilhas que eles cercaram de um material cor-de-rosa para também chamar a atenção das questões ambientais. Em Paris, a Pont Neuf, uma das mais importantes, totalmente embrulhada por Cristo e Jean-Claude. Aqui um vale de guarda-chuvas que eles plantaram como se fosse uma floresta de guarda-chuvas. Aí a sede do governo alemão, o Reichstag, foi uma grande dificuldade conseguir autorização e equipes de rapel para poder cobrir todo o Reichstag. Algumas árvores embrulhadas, ele embrulhou em alguns lugares, no Central Park também. Aqui uns piers flutuantes em volta da ilha de São Paulo. O Arco do Triunfo em Paris também, todo embrulhado, né, dando uma outra dimensão para aquilo que a gente entende como arte. Então, a arte contemporânea é aberta, múltipla e crítica. Ela reflete o mundo em transformação e questiona o próprio papel da arte. Não busca respostas, mas provoca novas perguntas sobre quem somos, o que sentimos e como nos relacionamos com o tempo e a tecnologia. Na próxima aula, nós vamos ver um pouco sobre leituras de imagem, como ler e como entender melhor as imagens para que a gente possa aproveitar um pouco melhor a história da arte. Obrigada e até breve.